Olá, me chamo Felipe Lúcio Duda Matos, vou apresentar um trabalho que tem como tema análise vegetacional da microbacia do córrego Buritizinho utilizando o método Verá. Esse trabalho foi desenvolvido em uma das disciplinas do mestrado de recursos hídricos, juntamente com os colegas Hector Marinês e com a professora Eleonora Almeida de Andrade. Nesse trabalho a gente viu a importância da cobertura vegetal na área. Aplicamos o método Verá, nosso grupo era sobre vegetação, e Nossa Senhora do Livramento. Tinha como objetivo geral analisar a cobertura vegetal na microbacia do córrego Buritizinho, no município de Nossa Senhora do Livramento, e objetivo específico de identificar as espécies arbóreas na microbacia, e também analisar quanto a altura e o diâmetro do caule. Nossa área de estudo, Nossa Senhora do Livramento, ela fica a 38 quilômetros da capital, Cuiabá. E na metodologia, o nosso método de amostragem, a gente delimitou a área da microbacia, elaborou um mapa delimitando o nascente e exutório, fez um reconhecimento em loco da área e nosso grupo, que era vegetação, demarcou 4 parcelas de 20 por 50 para identificar e mensurar as espécies arbóreas. Ainda quanto ao método de amostragem, a gente elencou os nomes populares, nomes científicos e as famílias botânicas. Elencamos a circunferência, a altura do peito, o CAP, e também o diâmetro, a altura do peito, o DAP. E com isso estimamos a altura das árvores. Nos nossos resultados foram registrados 24 famílias botânicas e 36 espécies arbóreas. No nosso mapa, a área 1 seria a nascente, a última área, a área 4, o exutório. Também fizemos nas áreas centrais, a área 2 e a área 3. No levantamento florístico da área 1, foram 22 indivíduos distribuídos em 11 espécies diferentes, sendo identificados em maior quantidade a pata de vaca, com 6 indivíduos. Trouxemos alguns exemplos com essas fotos da figura 2 da área 1. Na área 2, foram 16 indivíduos distribuídos em 10 espécies diferentes, sendo identificados em maior quantidade o cajá e o ingá. Também trouxemos alguns exemplos aqui com as imagens da área 2. Na área 3, foram 53 indivíduos distribuídos em 15 espécies diferentes, sendo identificado em maior quantidade em baúba com 11 indivíduos. E já na área 4, foram 29 indivíduos distribuídos em 16 espécies diferentes, sendo identificados em maior quantidade a araticum com 4 indivíduos. Trouxemos também alguns exemplos aqui, como pimenta de macaco, jatobá, carne de vaca, escova de macaco. Concluímos com isso, utilizando o método Verá, foi possível fazer um diagnóstico ambiental. Nosso grupo era de vegetação, outros grupos, demais colegas, também fizeram levantamento quanto à erosão, resíduos, água e habitação. Com isso, fizemos um documento para encaminhar para a prefeitura, e também colocamos que há necessidade de se recuperar e conservar a nascente, que aparentemente encontra-se degradada, com uma ação conjunta entre poder público e entidades. Também foi muito importante, como aluno do mestrado, e que tem como intuito de desenvolver os estudos e as pesquisas e os projetos visando a sustentabilidade social, econômica e ambiental, essa aproximação de nós, alunos, com o meio científico, com a sociedade. Aqui temos uma foto da turma de 2019, na frente da prefeitura lá da cidade. Gostaria de agradecer, aqui umas referências que utilizamos, e é isso, obrigado. Sou Aike Vinícius Lima Ribeiro. Sou engenheiro sanitarista e ambiental, formado na Universidade Federal de Mato Grosso. O tema do meu trabalho é Equação de estimativa de produção de biogás em um ácido de pequeno porte, onde tive a orientação do professor Dr. Jonathan Barbosa da Silva. Introdução e objetivos. Os reatores ácido são uma tecnologia de tratamento biológico de esgoto baseada na decomposição anaeróbica da matéria orgânica, onde há produção de biogás no processo de tratamento. Com a busca pelo aproveitamento do biogás no Brasil e no mundo, devido ao fato de ser uma fonte de energia capaz de transformar gases nocivos ao ambiente em energia, permitindo também uma contrapartida ao investimento no sistema de tratamento de esgoto, deixando o custo de operação de tratamento menos oneroso. Desta forma, o objetivo desse trabalho é buscar e comparar as equações de estimativa de produção de biogás em um ácido de pequeno porte. Metodologia.
Segundo, foi utilizado três estações de tratamento de esgoto para estudo. Segundo a Sanepar, as três estações é classificado como estações de pequeno porte, por possuir vazão abaixo de 60 litros por segundo. Metodologia. A estimativa de produção de biogás, segundo a equação de Chern-Charo, teve que utilizar alguns padrões de valores, como a eficiência de tratamento da UASB de 75% e o coeficiente de produção de sólidos no sistema de 0,2. Com esses valores, se obteve a carga de DQO convertida em metano. A vazão de metano seria a razão da carga de DQO convertida em metano e o fator de correção, onde o fator de correção foi adotado um valor de 26 graus Celsius, com a temperatura média no mês mais frio. E com isso, se encontra a vazão de biogás em metros cúbicos por dia. A estimativa de produção de biogás, segundo a metodologia de UNFCCC, ou pode ser também de CQNUMC, que é Nações Unidas sobre Mudança ao Clima, é baseada para focar na produção de metano e no seu potencial como gás de efeito estufa, onde adotou o valor de 0,25 de kg de metano por kg de DQO e adotou 0,8 de FCM e 0,89 de FCI. A estimativa de produção de biogás segundo Lobato, que é a ProBio 1.0, ele é por meio do software e foi criado com parceria da Sanepar e a UFMG. O modelo é desenvolvido a partir do balanço de massa da DQO em um reator anaeróbico, e onde possui vários valores de entradas, e por isso é um valor mais representativo. Resultados e discussões. Na figura 1, 2 e 3, ele mostra a estimativa de produção de biogás segundo as três equações, a UNFCCC, Chern-Charo e Lobato, onde se observa que sempre nos meses de seca, que seria abril a setembro, há uma produção maior de biogás. Figura 2, há uma produção mais equiparada durante todo o ano. E figura 3, há uma produção maior no meio do ano. E conclusões e recomendações. A produção de biogás em reator UAD pode ser uma alternativa viável, econômica e ambiental, sendo um insumo para a geração energética ao setor de saneamento. Olá, eu me chamo Luiz Guilherme Maiolino, sou mestrando em Tecnologias Ambientais na UFMS e hoje apresentarei meu trabalho intitulado Por Qualidade da Água em Bacias Urbanas. A água é o principal recurso da humanidade. Todas as civilizações tentam se desenvolver em torno dela, porém o desenvolvimento desenfreado acarreta vários riscos perante a qualidade da água. Portanto, índices de qualidade da água foram desenvolvidos para se manter um monitoramento constante. Esses índices nos dão respostas, valores adimensionais em relação à interação de parâmetros selecionados, e esse valor final pode nos indicar como a qualidade da água está se comportando. O meu objetivo do meu trabalho foi analisar o monitoramento realizado em Campo Grande e com um banco de dados disponível e ver tanto o valor final do índice, a interação de cada parâmetro individual e a conformidade com as classes de cada rio. Para realizar o meu trabalho, eu utilizei o banco de dados disponibilizado pela Semador, pelo projeto Córrego Limpo Manancial Vivo. São 81 pontos monitorados pelo projeto, porém eu selecionei 9, que nos dá uma malha um pouco mais pequena, porém distribuída por toda a cidade, nos córregos Segredos e Prosa, que são as nascentes do córrego Aianduí, principal córrego da cidade.
Além disso, também fiz uma análise no Imbiruçu, pois é o córrego que passa pelo polo industrial. Os resultados achados nos mostram que, no caso do Prosa, Segredo e Imbiruçu, a qualidade a montante está melhor que a jusante, o que é esperado, pois a montante está próxima da nascente e a jusante está próxima da foz, e é esperado que, com o decorrer da cidade, a qualidade da água vá piorando. Porém, no caso do Aianduí 1, que está a montante do Aianduí 5, a qualidade está pior. Isso pode ser explicado pelo fato do Aianduí 1 estar dentro da cidade, a calha ser concretada, assim sofrendo muito mais influência e não tendo a proteção de uma mata ciliar. No caso do Aianduí 5, a calha do rio é maior, é mais larga, tem uma mata ciliar mais presente, dando mais proteção. E do Aianduí 1 para o Aianduí 5 tem aproximadamente 7 km, o que dá tempo para essa poluição se degradar. Porém, no Aianduí 12 a poluição volta a piorar. Mas o Aianduí 12 ele está a jusante do encontro do córrego Aianduí com o Ibiruçu. E como é visto no Ibiruçu 16, a qualidade do Ibiruçu está pior do que o Aianduí. Outra análise feita foi da conformidade dos limites de classificação dos rios. Em Campo Grande, todos os rios, com exceção do Aianduí, não tiveram um projeto de classificação, uma pesquisa de classificação, portanto recebem a classificação 2. O Aianduí houve um projeto de classificação e o classificou como classe 3. No caso do parâmetro coliformes, do Aianduí 1, Aianduí 5, Aianduí 12 e Imbiruçu 16, 100% das coletas extrapolaram esse limite. No Segredo 4 e Prosa 3, mais de 80% extrapolou os limites, portanto mostrando que coliformes tem uma carga alta de coliformes nas águas de Campo Grande. Porém, os índices, mesmo assim, não demonstram claramente esse extrapolamento dos limites. No caso de fósforo, no Aianduí 12, Segredo 4 e Imbiruçu 16, mais de 60% das coletas extrapolaram os limites. Porém, como pode ser visto no caso do Prosa 3, a coleta de outubro de 2017, 2 limites foram extrapolados, mas mesmo assim a qualidade foi boa. Portanto, mostrando que tem um processo de eclipsagem, mesmo muitos limites, mesmo alguns limites estando ruins, o resultado final pode acabar sendo bom. Portanto, a conclusão que se tem é que a ferramenta utilizada no monitoramento deve ser revista com algumas alterações, tanto de parâmetros ou até mesmo de metodologia, para que o monitoramento em Campo Grande seja mais preciso e a tomada de decisões dos órgãos competentes seja também mais precisa. Muito obrigado. Boa noite a todos, me chamo Lourdemir Lassari e vou estar apresentando o trabalho de qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá, coautores do projeto Letícia de Campos e Jonathan Barbosa. Sou aluna de graduação da Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso e este é meu contato. Vou pular a introdução devido ao tempo curto. Adianto que o nosso trabalho tem como objetivo principal avaliar a qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá, localizada no estado de Mato Grosso, através do monitoramento de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, enquadrado na legislação CONAMA 357 para rios de classe 2. Aqui a gente observa o mapa da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. Essa bacia abrange uma área de aproximadamente 23 mil km² e também comporta esses municípios aqui. A nossa rede de monitoramento teve início no ano 2000 pelo convênio entre a CME e a Empaer com este estudo aqui. Em 2008 foi instituído o CEI, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, através da resolução número 16. Em 2010, amparados legalmente pela legislação nova, instalamos uma estação no Rio Cochipó. Em 2015, contávamos com 17 estações de monitoramento. Acrescentamos mais 6 em 2019 e atualmente temos 23 estações na bacia do Rio Cuiabá. A nossa metodologia foi o seguinte: 27 parâmetros físico-químicos foram analisados e 2 microbiológicos. Seguimos toda a metodologia do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, desde os preparos de frascarias, coletas em rios e pontes, com os equipamentos e utensílios necessários. Embasado no Standard Métodos 23ª edição, fizemos as análises laboratoriais.
Foram realizadas amostragens trimestrais entre os anos de 2016 e 2019. Consideramos que o período de chuva foi de outubro a março e a estiagem de abril a setembro. Os resultados foram então reunidos e compilados em bancos de dados e avaliados conforme os padrões da legislação. Aqui são fotografias das nossas estações. O Rio Cuiabá, essa estação seria jusante do Córrego do Barbado. E aqui no Rio Cuiabá seria mais na foz, a jusante de Barão do Melgaço. Essas duas aqui são fotografias do Rio Cochipó. Mais a montante do Rio Cochipó temos a estação Montante Cochipó do Ouro. E já mais ao centro do Rio Cochipó temos uma estação na ponte na Avenida das Torres. A nossa rede de monitoramento abrange 9 corpos d'água, né, da bacia do Rio Cuiabá. E escolhemos o Rio Cuiabá e o Rio Cochipó para trazer os resultados aqui. E também dos 29 parâmetros analisados, escolhemos 8 que consideramos importantes para a qualidade das águas. Os gráficos foram gerados de forma intuitiva. As cores mais escuras representam a montante, as medianas representam o centro do rio e as mais claras representam a jusante, Rio Cuiabá e Rio Cochipó. No gráfico de Esqueriga-Colli, a gente observa que ambos os rios extrapolaram o limite permissível de 1000. Também observamos pico em períodos de chuva, né, e baixas concentrações em período de seca, com exceção desse evento extremo aqui, guarde bem ele lá na frente, a gente vai entender porque é um pico no período da seca aqui. Este gráfico aqui são de coliformes totais. Observamos que as estações no entorno urbano apresentaram maior concentração de coliformes. No gráfico de condutividade, a estação na montante do Rio Cuiabá já teve valores altos, enquanto as estações do Rio Cochipó apresentaram uma média móvel variável entre 50 e 100. O gráfico de pH, os dois rios comportaram no limite, né, na faixa entre 6 e 9, que é o que a legislação pede. Para o gráfico de nitrogênio total, a gente observa porque é aquela alta concentração lá de Escherichia-Coli. Lembra aqui? Então, o fósforo, o nitrogênio total, juntamente com o fósforo, que é esse gráfico aqui, são nutrientes que acabam colaborando com altas cargas de concentração de Escherichia-Coli e coliformes totais. O fósforo extrapolou, né, o limite permissível de 10 para os dois rios, Cuiabá e Cochipó. Os sólidos totais do rio Cuiabá, em comparação com Cochipó, é mais alto, porém ambos os rios são baixa tendência para erosão. E por fim, o oxigênio dissolvido, que o limite é no mínimo 5, né, para os dois rios foi considerado os 4 anos bom, com exceção desse período extremo aqui. Por fim, concluímos que a maioria dos parâmetros analisados apresentaram os valores dentro dos limites permissíveis, ou seja, podem ser destinados para uso como abastecimento público após o tratamento convencional, recreação, irrigação, entre outros. A proteção dos recursos hídricos é essencial para assegurar a qualidade das águas para o consumo humano, o equilíbrio do ecossistema e a manutenção da vida. Portanto, recomendamos ações integradas entre o poder público e as instituições de modo a minimizar os impactos apontados neste estudo. Essas são as referências que embasaram o nosso trabalho e nosso muito obrigado a todos. Meu nome é Júlia Castor e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da construção de reservatórios sobre a granulometria dos sedimentos em suspensão e de leito. Eu fiz esse trabalho com o professor Ibrahim Fantin e esses são nossos e-mails para contato. Bom, o número de PCHs construídas e em processo de construção em rios da região hidrográfica do Paraguai que desaguam no Pantanal tem aumentado. Além disso, já são apontados os danos ambientais acumulados ocasionados pela construção generalizada de barragens, o efeito cascata, como a degradação em grande escala de várzeas e ambientes costeiros, como é o caso do Pantanal, uma vez que o escoamento do planalto da bacia segue para esse bioma. O que ocorre é que quando a água adentra o reservatório das hidrelétricas, a velocidade do fluxo é reduzida, resultando no processo de deposição e assoreamento a montante e no fenômeno de águas famintas a jusante, provocando a erosão do leito e das margens do canal. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da construção de barragens sobre a granulometria dos sedimentos em suspensão e de leito de rios da parte norte da região hidrográfica do Paraguai, bem como caracterizar a granulometria desses sedimentos em rios não alterados por usinas hidrelétricas. Também avaliar a relação entre granulometria, a vazão e a carga de sedimentos transportadas em rios com e sem esses empreendimentos. A área de estudo consistiu na parte norte da região hidrográfica do Paraguai, localizada no estado de Mato Grosso. O trabalho analisou o efeito das barragens de 16 empreendimentos hidrelétricos sobre os sedimentos fluviais, bem como estudou 5 cursos d'água não modificados pelo represamento,
mas em locais próximos de onde futuras usinas hidrelétricas poderão ser construídas. Foram coletados dados de vazão, concentração, carga e granulometria de sedimentos em suspensão e de leito, nos 5 rios mencionados e a montante e jusante dos 16 empreendimentos. No total, foram 31 pontos de amostragem, uma vez que o ponto de montante de usinas em cascata foi considerado o mais anterior, representando o mais natural, que é o caso desses pontos aqui, por exemplo. Foi utilizada estatística não paramétrica de mediana para elaborar as curvas granulométricas dos 31 pontos e o teste de aderência para avaliar mudanças significativas de granulometria entre montante e usante. Também, para a caracterização, utilizou-se os diâmetros de 10, 30, 60 e 50. Como resultado, o teste de aderência mostrou que 7 empreendimentos alteraram significativamente a granulometria dos sedimentos em suspensão. No D50 de suspensão, essas PCHs tiveram uma redução na granulometria jusante, e nas PCHs São Lourenço, Ombreiras, Salto e Figueirópolis, o D50 de suspensão foi aumentado. Com relação à descarga sólida em suspensão, ela representou uma maior parcela do transporte de sedimentos nos rios, quando comparado com a descarga sólida de leito, consoante as bibliografias sobre o tema. 9 empreendimentos alteraram significativamente a granulometria dos sedimentos de leito. No D50 de leito, as PCHs Engenheiro José Gelásio, São Lourenço, Juba 2, Pampiana, São Tadeu, Ombreiras, Figueirópolis e Santana tiveram um aumento da granulometria jusante. Ademais, foram verificadas altas taxas de variação de montante a jusante da granulometria de leito, encontrando material rochoso após o barramento. Também, dentre os 9 empreendimentos, todos apresentaram reduções na descarga sólida de leito a jusante. Além disso, verificamos que a distribuição granulométrica dos sedimentos de leito dos rios que não possuem barragens construídas foi similar aos pontos a montante das hidrelétricas. Bom, como conclusões, tivemos que a construção dos reservatórios na parte norte da região hidrográfica do Paraguai está ocasionando alterações na granulometria dos sedimentos em suspensão e de fundo, modificando a dinâmica hidrossedimentológica do Pantanal. Nossos agradecimentos vão ao CNPq e à Propec pelo incentivo à pesquisa. Essas são nossas referências bibliográficas e agradeço por assistir. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo e-mail disponibilizado. O título do estudo é a avaliação da série histórica de dados da qualidade de água na Lagoa da Pampulha, Minas Gerais. Encontra-se necessidade em realizar análise dos recursos hídricos, principalmente do que é destinado ao consumo humano, porém não há prioridade no tratamento de efluente nas cidades brasileiras, o que resulta em diversos tipos de poluente nos corpos hídricos. Com o aumento da oferta de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo, ou com mudanças climáticas, a concentração de cianobactérias podem ser alteradas, possibilitando assim a observação de florações, os chamados blooms, alterando a qualidade da água. Um método eficiente para monitorar os parâmetros da qualidade da água é a análise em série histórica, isto é, uma sequência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período específico. O objetivo é analisar os dados coletados para a Lagoa de Pampulha, do estado de Minas Gerais, para os parâmetros de clorofila A, cianobactéria, microcistina e saxitocina. Os dados foram retirados do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e para este estudo foram analisados os seguintes parâmetros: clorofila A, cianobactéria, microcistina e saxitocina, e para o estudo dos dados utilizou-se o teste de Mankendal, curvatura de 100 e o teste de Petit. No teste estatístico não paramétrico, é considerado que, na hipótese de estabilidade de uma série temporal, a sucessão dos valores ocorrerá de forma independente, bem como a distribuição da probabilidade deve permanecer a mesma,
Sendo assim, a tendência vai ser considerada positiva ou negativa, caracterizando assim aumento ou diminuição dos atributos da série, e é significativo quando o p-value for menor que 0,05. Análise Mankendal dos valores de clorofila A, T igual a 0,312 e microcistina de T igual a 0,303 resultou em uma tendência ascendente ou positiva com p-value menor que 0,01 nos dois grupos. Porém, para cianobactéria e saxitosina, tiveram um valor de T de 0,0697 e 0,028, ambos com p-value maior que 0,05. Para obter a magnitude das tendências da série, foi empregada a curvatura de 100. Os valores para clorofila A e microcistina foram de 2,14 microgramas por litro, e P menor que 0,01 e 0,088 microgramas por litro, P menor que 0,01, respectivamente. Esses valores indicam o que, mensalmente, em média, foi acrescido ao meio ambiente. O teste de homogeneidade de Petit apontou mudança de tendência nas séries históricas de clorofila no mês 17 em agosto de 2014, de cianobactérias no mês 17 de setembro de 2014, microcistina no mês 26 de fevereiro de 2016 e saxitosina no mês 39 em agosto de 2016. Esse trabalho fornece uma análise da série histórica de importantes parâmetros de qualidade de água na Lagoa da Pampulha, Minas Gerais. Com os resultados obtidos, podemos perceber que existe uma variação positiva significativa da concentração de clorofila e de microcistina ao longo dos anos, assim podendo refletir a evolução dos possíveis impactos antropogênicos e naturais nesse corpo hídrico. Por sua vez, a densidade de cianobactérias não apresentou e a concentração de saxitocina não apresentaram uma variação significativa, valor P de menor que 0,05. As correlações entre as médias dos parâmetros para cada mês não apresentaram valores altos de correlação de Pearson, embora correlações entre clorofila, cianobactérias, clorofila fósforo total e cianobactéria saxitocina apresentaram valores significativos.